Mudando agora do assunto cultura para o assunto educação, a gente vai passar para a pergunta auxílios da ESC. Em relação à educação, em relação ao ensino no seu país, o que te chama mais atenção, positivamente, negativamente, em qualquer aspecto dentro da sua universidade? O que mais chama a atenção em relação ao ensino aqui na Itália é a presença de trabalhos que simulam a realidade e simulam aplicações reais do conteúdo que a gente vê em sala de aula. Geralmente são trabalhos em grupo. Isso é muito bom porque motiva os alunos a estudar aquelas disciplinas e também funciona como um excelente método de avaliação. O que mais me chamou a atenção aqui no modo como os italianos estudam é o modo como eles se comportam durante as aulas. As pessoas aqui elas tentam anotar o máximo que o professor diz. E isso chega até a ser um pouco assustador para quem chega de fora, como eu, porque eu estou na aula tranquilamente e todas as pessoas estão desesperadas para anotar tudo que o professor diz, mesmo que aquilo esteja no slide, que me parece um tanto coisa estranho. Alguns, para tentar guardar mais ainda, eles levam os gravadores de áudio, a aula inteira com aquilo, então para ouvir tudo que o professor falou depois. Nas maiores aulas, assim, normalmente tem mais alunos, a universidade ela grava a aula e disponibiliza online para os alunos estudarem depois. Então é um negócio bem diferente o modo como eles estudam aqui. Bom, a coisa que mais me chamou a atenção no ensino na França, eu posso dizer que foi a quantidade de trabalhos que eu tive na faculdade. Eu tive muito trabalho, eu tive, das 10 matérias que eu fiz, eu acho que umas 4 só eu tive prova como final de avaliação, então o resto todos foram trabalhos. E não era uma coisa fácil, muito pelo contrário, dava muito mais trabalho do que estudar para a prova 3 dias antes. Então você tinha que realmente dar o sangue ali na bancada para fazer o negócio funcionar. Uma outra coisa que eu fiquei muito impressionado também é o nível básico que as pessoas têm na faculdade. Eu cheguei para fazer o trabalho com a galera, eles lembravam tudo de cálculo 1, 2 e 3 e faziam aquelas transformadas assim com uma facilidade absurda e dado a quantidade de vezes que eles fizeram durante o prépar, que chama, que na verdade o ensino francês de engenharia, ele tem 2 anos antes da faculdade de suor bruto, como se fosse o nosso cursinho, mas eles têm esses 2 anos antes de entrar na faculdade de engenheiro. Então eles fazem o ciclo básico deles, que seria os nossos 2 primeiros anos na faculdade de engenharia. Eles fazem fora, eles fazem outra escola aqui própria para isso. Ela ensina os caras só a fazer cálculo 1, 2 e 3. Isso eu também achei muito interessante. Então os caras chegam com uma base fenomenal na faculdade. Os professores não têm nem que tirar dúvidas desse tipo de coisa. O que eu acho mais interessante no ensino americano é a quantidade de trabalhos práticos que a gente tem. As aulas são em número reduzido e a gente tem muita tarefa, mas acima de tudo a gente tem muito projeto e muito trabalho para fazer, muitas aulas de laboratório. Aqui está um exemplo dos trabalhos práticos que a gente faz. Essa aqui é parte da minha pesquisa, mas tudo isso começou com uma aula de mecatrônica, que era basicamente só trabalho prático. Todos os projetos que a gente fazia semanalmente eram trabalhos práticos e é uma cobrança muito grande, porque dá ao aluno um background hands-on bem forte e ele sai daqui com uma experiência bem prática. Bom, estou em Fairfield University, é uma universidade muito antiga e por ser uma universidade jesuíta tem características muito interessantes. Existem não gigantes universidades jesuítas, que elas têm bastante credibilidade nos Estados Unidos. Isso é interessante também na universidade jesuíta e, portanto, católica, eles não fomentam só a religião católica. Eles têm professores evangélicos, eles têm professores de Islã, eles têm professores de judaísmo, eles têm professores de ateísmo. É muito interessante essa cultura que eles desenvolvem aqui, que é uma cultura de você refletir mesmo, é uma cultura de buscar conhecimento. É típica do jesuíta. O que mais me chama a atenção em relação ao ensino americano é que em relação à universidade eles são flexíveis, né? Você consegue trocar de major muito fácil. Eu sou da mecatrônica, eles me colocaram na mecânica e eu pude transferir para mecatrônica num piscar de olhos. Eu cheguei e fui lá na secretaria, pedi para eles trocarem e eles trocaram major. Que no Brasil você tem toda uma burocracia, prova, avaliação para você trocar e tal. Essa flexibilidade é bacana num certo ponto. Em compensação, você perde um pouco na avaliação. A gente é bem avaliado constantemente, tem um feedback periódico, mas a avaliação não é tão difícil quanto no Brasil. Apesar do Brasil ser essa confusão, da gente às vezes não saber o que vai cair, ou o professor coloca algumas coisas que não foram abordadas. Aqui nos Estados Unidos acaba sendo um ensino bem fácil, eles aprendem bem o básico do básico de cada matéria. O que mais me chama a atenção é a carga horária que a gente tem aqui. Apesar de a gente ter várias matérias durante o semestre, a quantidade de aulas é muito reduzida, o que é muito diferente do Brasil, que a gente é taxado com uma carga horária muito pesada. Eles fazem isso, mas os professores, durante as aulas, eles passam muito menos matéria, como se eles esperassem que você estudasse na sua casa para conseguir acompanhar o curso. Isso é muito diferente do Brasil. O mais legal aqui é a divisão. Tem 2 tipos de universidade. A técnica, que seria para
pesquisa de ponta, assim, e a de Applied Sciences, que seria aplicar essas tecnologias. A universidade que eu estou fazendo aqui é essas de Applied Sciences, então a gente tem bastante matéria de produção de trabalho, bem focado em projetos mesmo. Bem, o que mais me chamou a atenção em relação ao ensino aqui da Inglaterra foram os recursos de infraestrutura da universidade. Não só pela sala de aula, ou pela biblioteca, ou pelos recursos tecnológicos, mas principalmente porque em quase toda disciplina técnica que o aluno faz, tem um ensaio de laboratório para ele ver na prática o que está sendo ensinado em sala de aula. E em seguida é cobrado um trabalho em relação ao experimento. Então a universidade dispõe desses equipamentos para demonstrar realmente na prática o que ele vê na teoria. O que me chamou a atenção aqui no começo foi com relação às provas, com relação ao conteúdo em geral. Aqui eles têm uma cultura de decorar fórmula, decorar conceitos, decorar tudo. Com relação à infraestrutura, foi algo que me decepcionou um pouco aqui, porque eu esperava um pouco mais. Não é tão melhor quanto o Brasil, é melhor, você repara que é melhor, teve um investimento grande, agora é uma época de crise, não é tão bom, está tendo bastante corte de emissões e tal, tem muita greve acontecendo aqui com relação a isso, mas foi algo que foi investido e você repara que é um pouco melhor que o do Brasil, mas nem tanto. Mas algo que me marcou mais aqui foi com a relação entre os alunos mesmo. Você saindo da sala, você repara que as pessoas não se conhecem. Diferente do Brasil, que você conhece pessoas de vários cursos do ano anterior ao seu. E aqui não, ele simplesmente não conhece pessoas do mesmo ano, às vezes da mesma sala, não se conhece. O ensino aqui em Karlsruhe, ele é muito livre. Não existe matrícula para matéria. Você pode começar a fazer 50 matérias no semestre, mas resolver fazer a prova só de uma, porque aqui você se matricula somente para a prova. Então, isso é meio perigoso, porque você não tem um compromisso de estar indo às aulas, porque o professor, na maioria das vezes, não cobra presença. E aí isso deixa muito pro aluno, então o aluno tem que ser muito responsável. A NU tem uma infraestrutura muito boa em relação à aula. As aulas são gravadas e colocadas no site, então fica muito fácil para o aluno ter acesso a essas aulas. Também é muito legal a parte da carga horária, que é reduzida, e por isso você tem mais tempo para você estudar, fazer pesquisa ou simplesmente tirar uma soneca.